Sempre fomos fascinados por histórias de lobisomens. O mistério por trás dos casos, ou causos, afinal, dizem se tratar apenas de lendas, deixa muitas pessoas intrigadas. E a pergunta é, será que eles existem, ou se existiram um dia? Garanto que toda vez que você ouve sobre esse assunto, acaba se fazendo a mesma pergunta. Antes da gente entrar nesse assunto, gostaria de pedir o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Então, vamos pro vídeo? Eu sou o Beto Aguiar e obrigado por você estar aqui com a gente. O lobisomem talvez seja a fera mais introduzida em histórias da vida real. Há séculos, gerações e gerações vêm mantendo vivo esse mito. Na verdade, o lobisomem seria um morfismo entre um homem e um animal, mais precisamente um lobo. Um canídeo capaz de viver e sobreviver nos ambientes mais inóspitos que se pode imaginar. Uma fera que no seu habitat natural é temida até pelos maiores predadores. O instinto de sobrevivência desse animal jamais deve ser colocado à prova. A história contada na maioria das vezes pelos mais velhos diz que quando uma mulher tem 7 filhas e o último é um homem, ele se transformará em lobisomem. Em uma outra versão, o 7º filho de um homem que também foi o 7º da família seria o escolhido para se transformar na besta. Essa criança, desde o seu nascimento, já teria um aspecto diferente, muito magro, pálido, de orelhas compridas. Isso seria um sinal entre os mais sábios que olharia com um certo desprezo e cautela para aquela criança. A metamorfose aconteceria aos 13 anos e, nesse período, o garoto invariavelmente apresentaria um aspecto muito mais estranho. Pelos por quase todo o corpo, unhas compridas. Apenas o primeiro passo de um ritual. O segundo passo, enfim, sacramenta a profecia. A transformação. Que viria na primeira sexta-feira do mês em que ocorra uma lua cheia. Quem já assistiu a algum filme de lobisomem sabe muito bem que o momento da transformação causa muita dor e sofrimento à pessoa. A anatomia muda completamente. Ossos, dentes, as articulações num processo de mudança descomunal. A essa altura, a consciência já não existe mais. A razão dá lugar ao irracional. O que era homem agora é fera, louco, faminto, coitado da criatura que se atrevesse a atravessar o seu caminho naquele momento. Já não era mais humano, e sim um monstro incontrolável, com uma força desproporcional, querendo saciar todo o furor que lhe consome. O instinto do lobo faminto, caçador, agressivo é o que prevalece nessa hora. Se para um homem já seria praticamente impossível de controlar tudo aquilo, imagina para um menino de apenas 13 anos. É inconcebível. Ali seria o início de um ciclo que duraria provavelmente muito tempo. Esse ser não teria amigos, afetos, tudo em seu caminho. Qualquer criatura seria vista apenas como presa. A fera quer apenas sangue e nada será capaz de contê-la. Segundo as lendas, seus ataques são furtivos. As vítimas são surpreendidas sem nenhuma possibilidade de defesa. Sem dó, golpeia com garras afiadas como navalhas, para depois se alimentar, deixando o cadáver do pobre infeliz irreconhecível para trás. Toda essa possessão dura até o amanhecer do dia seguinte e só cessa após o cantar do galo, como se fosse tirado do transe maldito. Alguém assim, capaz de ter algum controle sobre suas emoções e ações, uma vez que se transforma em besta, é uma ameaça, não apenas para a sociedade, mas principalmente para aquelas pessoas que estão no seu convívio do dia a dia. Pai, mãe, irmão, nada disso importa. O que vale agora é quantos mais ele vai poder abater. Alguém assim jamais poderá amar outra pessoa. Ele só estaria assinando o atestado de morte de quem quer que seja e resolvesse estar ao seu lado. A solidão será a sua única e fiel companheira. Um destino cruel
Seria um capricho aleatório da natureza? Qual o propósito disso, afinal? Condenado já no seu nascimento, pois isso irá se concretizar para qualquer indivíduo que venha ao mundo dentro dessas circunstâncias. A primeira vez que uma história como essa foi contada aqui no Brasil teria sido por imigrantes portugueses. Desde então, outras histórias de lobisomens ecoaram Brasil adentro. E no fundo, muitos gostam de ouvir. A maioria, para muita gente, uma das preferidas. O que nos causa tanto fascínio? Estamos tratando de um assunto que mais parece com filmes de terror. E é claro, isso seria um bom tema para um próximo vídeo, quem sabe? Você acredita em lobisomem? Comente, se tiver algum caso especial, deixe aí nos comentários. Mas a lenda do lobisomem teria surgido na própria Europa há muito tempo. E como sempre, a Grécia Antiga teria sido o lugar onde tudo começou. A mitologia grega por si só já encanta todo mundo e o lobisomem parte disso. Segundo a mitologia, Licaão, o filho de Pelasgo, teria sido o primeiro lobisomem da história. Você já deve ter ouvido falar em Pelasgo, ele era o rei de Arcádia. Licaão teria sido o sucessor de Pelasgo ao trono, e segundo a lenda, Licaão consegue tirar Zeus do sério ao ponto de irritá-lo profundamente. Ele teria oferecido ao deus do Olimpo um jantar cozido com as vísceras do próprio filho. E, como todos sabem, algo assim Zeus jamais deixaria barato, e o seu castigo veio através de uma maldição. Zeus havia transformado Licaão em lobisomem. Seu destino veio à altura da ofensa feita ao deus maior da antiga Grécia. Condenado a se alimentar de vísceras e sangue por toda a vida, o lobisomem não teria consciência do que viria a fazer. Assim foi com Zeus, que se alimentou do banquete sem ter conhecimento de parte do corpo da criança ali presente. Não se ofende um deus sem sofrer nenhuma punição. Um castigo assim é pior do que a morte. De rei a besta, do luxo ao relento, sem amor, o único abraço é o da noite, desprovido de calor. E você sabia que existem pessoas que sofrem de uma doença muito estranha e que envolve essa crença de lobisomem? Elas acreditam de verdade que em algum momento se transformaram ou se transformariam em lobisomem. Essa doença se chama licantropia, um termo que tem tudo a ver com o personagem em questão. Não se sabe o porquê dessas pessoas se sentirem assim. Então, cuidado com os filmes que você anda vendo. Lembre-se, são apenas filmes. O mais interessante é que a existência dessa criatura foi registrada por grandes nomes da história: Heródoto, Plínio o Velho e Pausanias. Ao longo dos séculos, são muitos casos contados sobre a fera, os ataques, as pessoas, cada roteiro com a sua peculiaridade. São descritas também as maneiras de evitar a transformação, como colocar as roupas do avesso na criatura, interrompendo a maldição. Porém, a mais famosa, eu garanto que você também já sabia. Uma bala de prata daria fim à besta, levando junto a maldição. No fundo, são apenas histórias que alimentam o imaginário de muita gente e que até são transformadas em filmes, muitos sucesso de bilheteria. Seja como for, o fato é que já faz parte do nosso cotidiano. Gostou do vídeo? Se gostou, então comenta aí. E mais uma vez, lembrando para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sino de notificação. Fico por aqui, de volta em um próximo vídeo aí com mais novidades.